Audiobook do livro A Natureza da Psique. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Capítulo 2. Sua psique de sonho está desperta. Vocês se hipnotizaram tanto que parece haver grandes divisões entre sua experiência de vigília e de sono. No entanto, cada um de vocês dormirá esta noite e terá experiências que esquecerá apenas porque lhe disseram que não consegue se lembrar delas. Entretanto, muitas das outras dimensões de sua própria realidade aparecem claramente quando você está dormindo. Quando você dorme, você esquece todas as definições que colocou sobre si mesmo e sobre sua própria existência através do treinamento. No sono, você usa imagens e linguagens em sua forma pura. No estado de sonho, as linguagens e as imagens se casam de uma forma que parece estranha apenas porque você esqueceu sua grande aliança. Inicialmente, a linguagem foi feita para expressar e liberar, não definir e limitar. Assim, quando você sonha, as imagens e a linguagem se fundem com frequência, de modo que cada uma se torna uma expressão da outra e uma completa a outra. As conexões internas entre cada uma são praticamente usadas. Ao despertar, você tenta espremer a linguagem da psique em termos de definição. Você imagina que linguagem e imagem são duas coisas diferentes, então tenta juntá-las. Nos sonhos, entretanto, você usa a verdadeira linguagem antiga do seu ser. Agora, início da sessão 756. Sua psique sonhadora parece estar sonhando apenas porque você não reconhece esse estado particular de consciência como seu. A psique do sonho está, na verdade, tão desperta quanto você em sua vida normal de vigília. A organização da vigília é diferente, no entanto. Você começa a sonhar de um ângulo diferente, por assim dizer. A qualidade fora do centro, sentida na atividade onírica, os diferentes pontos de vista, as alterações de perspectiva, tudo pode contribuir para uma imagem caótica quando o estado onírico é visto do estado de vigília. Séculos atrás, em seus termos, palavras e imagens tinham uma relação mais próxima, agora um tanto manchada. E essa relação mais antiga aparece no tecido do sonho. Usaremos o inglês aqui como exemplo. A grande natureza descritiva dos nomes, por exemplo, pode lhe dar uma indicação da unidade da imagem e da palavra conforme aparecem em seus sonhos. Uma vez, um homem que costurava roupas era chamado de alfaiate. Um homem que era um ladrão era chamado de ladrão. Cada leitor pode pensar em muitos desses exemplos. Agora, os nomes não são tão descritivos. Você pode ter um sonho, no entanto, em que vê uma alfaiataria. O alfaiate pode estar dançando, morrendo ou se casando. Mais tarde, na vida real, você pode descobrir que um amigo seu, um Sr. Taylor, dá uma festa, ou morre, ou se casa. Seja qual for o caso, no entanto, você pode nunca conectar o sonho com o evento posterior porque não entendeu a maneira como palavras e imagens podem ser unidas em seus sonhos. Sua vida desperta é o resultado do tipo mais preciso de organização realizada com competência e clareza surpreendente, embora cada pessoa veja essa realidade de um foco ligeiramente diferente. Ela ainda ocorre dentro de certos intervalos ou frequências. Você o coloca em foco quase da mesma maneira que ajusta a imagem da televisão. Só que neste caso, não apenas o som e as imagens são sincronizadas, mas também fenômenos de complexidade muito maior. Seguindo essa analogia, todo mundo vê uma imagem ligeiramente diferente da realidade e segue seu próprio programa, mas todos os conjuntos são os mesmos. Quando você sonha, no entanto, você está, até certo ponto, experimentando a realidade de um conjunto totalmente diferente. Agora, quando você tenta ajustar seu conjunto de sonhos, da mesma forma que faria com o estado de vigília, você acaba com imagens estáticas e borradas. O conjunto em si, no entanto, é tão eficaz quanto o que você usa quando está acordado e tem um alcance muito maior. Pode trazer muitos programas. Quando você assiste ao seu programa de televisão comum, talvez em uma tarde de sábado você vê o programa como um observador. Deixe-me lhe dar um exemplo.
Hubert e Joseph costumam assistir às antigas reprises de Star Trek, enquanto comem sua refeição noturna. Eles se sentam confortavelmente em seu sofá da sala de estar, com o jantar na mesa de centro, cercado por toda a parafernália querida e caseira que é familiar à sua sociedade. Enquanto se sentam confortavelmente acomodados, eles observam dramas nos quais planetas explodem e inteligências de outro mundo surgem para desafiar ou ajudar o destemido capitão da boa nave Enterprise e o destemido Spock. Mas nada disso ameaça nossos amigos Robert e Joseph. Eles bebem o café e comem a sobremesa. Agora, sua realidade normal de vigília pode ser comparada a uma espécie de drama televisível no qual você participa diretamente de todos os dramas apresentados. Você os cria para começar. Você forma suas aventuras particulares e conjuntas e as traz à tona usando seu aparato físico, seu corpo, de uma maneira particular, sintonizado em uma grande área de programação na qual, no entanto, existem muitas estações diferentes. Em seus termos, essas estações ganham vida. Você é o drama que vive e todas as suas atividades parecem girar em torno de você. Você também é o observador. No estado de sonho, é como se você tivesse um aparelho de televisão ainda diferente, mas conectado ao seu. Usando-o, você pode perceber os eventos não apenas do seu próprio ponto de vista, mas de outros focos. Usando esse conjunto, você pode pular de estação em estação, por assim dizer, não simplesmente percebendo, mas experimentando o que está acontecendo em outros tempos e lugares. Os eventos, então, são organizados de uma maneira diferente. Você não apenas pode experimentar dramas nos quais está intimamente envolvido, como na vida desperta, mas sua gama de atividades é multiplicada para que você possa ver os eventos de fora de seu próprio contexto habitual. Você pode olhar para um drama por um lado, por exemplo, e participar dele também. Quando você está lidando com a realidade normal de vigília, você está operando em um nível dos muitos que são nativos de sua psique. Quando você está sonhando, do seu ponto de vista, você está entrando em outros níveis de realidade tão nativos à sua psique, mas geralmente você ainda está experimentando esses eventos através de sua estação de vigília atual. Até certo ponto, não há nenhuma necessidade psicológica ou biológica inerente para isso. Suas ideias e crenças, no entanto, sobre a natureza da realidade e sanidade resultaram em tal cisma. Voltemos aos nossos amigos Robert e Joseph assistindo Star Trek, enquanto cada um de vocês assiste a seus programas favoritos. Robert e Joseph sabem que Star Trek não é real. Os planetas podem explodir na tela da televisão e Robert não derramará uma gota de café. A aconchegante sala de estar está bastante protegida das catástrofes imaginárias que estão ocorrendo a poucos metros do sofá. No entanto, de certa forma, o programa reflete certas crenças de sua sociedade em geral e, portanto, é como um sonho desperto em massa especializado. Real, mas não real. Por um momento, porém, vamos mudar o programa para o seu programa favorito de policiais e ladrões. Uma mulher é baleada na rua, agora esse drama se torna mais real, mais imediatamente provável, menos confortável. Então, assistindo a tal programa, você pode se sentir um pouco ameaçado, mas ainda bastante despreocupado. Alguns de meus amigos podem não assistir a esses programas, mas em vez disso assistem a sagas saudáveis ou dramas religiosos. Um pregador pode ficar de rosto dourado, olhos sinceros, exaltando os méritos da bondade e condenando as legiões do diabo. E para alguns de meus leitores, esse diabo invisível nunca aparecendo pode, no entanto, parecer bastante real. Você forma certos focos, então. Você ignorará alegremente certos perigos televisionados como pura boa aventura, enquanto outros podem golpeá-lo no coração como muito reais. Assim, em suas experiências de vigília e sonho, você fará o mesmo tipo de distinção. Você será tocado ou intocado por eventos de vigília ou sonho de acordo com o significado que você atribui a eles. Se você não gosta de um programa de televisão, pode mudar para outro com um simples movimento do pulso. Se você não gosta de suas próprias experiências físicas, também pode mudar para outra estação mais benéfica,
mas apenas se reconhecer o fato de que é o produtor. No estado de sonho, muitas pessoas aprenderam a escapar de um pesadelo acordando ou alterando o foco da consciência. Robert e Joseph não se sentem ameaçados novamente por Star Trek. O programa não os faz sentir menos seguros. Quando você está no meio de uma experiência física assustadora, no entanto, ou pego nas agonias de um pesadelo, então você gostaria de saber como mudar de estação. Muitas vezes, você pode se deixar levar por um drama de televisão, de modo que por um momento você esquece que não é real. E em sua concentração nele, pode momentaneamente ignorar a realidade maior sobre você. Às vezes, você fica deliciosamente assustado com um programa de terror, por exemplo. Você pode se sentir compelido a ver como isso acontece e não conseguir ir para a cama até que a sua situação horrenda seja resolvida. O tempo todo você sabe que a salvação está próxima. Você sempre pode desligar o programa. Se alguém assistindo a um sangrento especial da meia-noite de repente grita ou pula da cadeira, quão cômico isso parece, porque a ação não é apropriada para a situação real, mas voltada para um pseudodrama. Os gritos e berros não terão absolutamente nenhum efeito sobre os atores do programa e não alterarão nem um pouco o drama. A ação apropriada seria desligar a TV. Nesse caso, o observador amedrontado sabe muito bem que os eventos terríveis na tela não explodirão repentinamente na sala de estar. Você fica preso em eventos físicos assustadores, no entanto. É igualmente imprudente gritar ou bater os pés, porque não é aí que está a ação. Novamente, você só precisa mudar sua estação. Mas muitas vezes você fica tão absorto em sua situação de vida que não percebe a inadequação de sua resposta. Neste caso, você mesmo é o programador, e a verdadeira ação não está onde parece estar nos eventos externos, mas sim na psique, onde você está escrevendo e representando o drama. No estado de sonho, você está escrevendo e realizando muitos destes dramas. Seção 758. Usando novamente uma analogia, o cérebro é perfeitamente capaz de operar em inúmeras frequências, cada uma apresentando sua própria imagem da realidade para o indivíduo, cada uma jogando com os sentidos físicos de uma certa maneira, organizando os dados disponíveis em sua própria maneira especializada e cada um lidando de forma um pouco diferente com o próprio corpo e com o conteúdo da mente. De um modo geral, você usa uma frequência específica na vida desperta. Portanto, parece que não há outra realidade além daquela que você reconhece, e nenhum dado maior disponível do que aqueles com os quais você normalmente está familiarizado. Os eventos parecem acontecer com você. Muitas vezes parece que você não tem mais controle sobre o drama de sua própria vida do que sobre o resultado de um programa de televisão. Às vezes, porém, seus próprios sonhos ou inspirações o surpreendem, dando-lhe informações que geralmente não estão disponíveis na ordem reconhecida dos eventos, tornando-se muito difícil explicar tais ocorrências à luz das tramas e cenas fornecidas por sua programação mental usual. Você está tão condicionado que, mesmo quando dorme, tenta monitorar suas experiências e interpretar os eventos do sonho de acordo com a frequência habitual que aprendeu a aceitar como o único critério de realidade. Literalmente, no entanto, quando você está sonhando, está sintonizando diferentes frequências e, biologicamente, seu corpo responde a elas em muitos níveis. Por falar nisso, o corpo é naturalmente bem equipado para lidar com a projeção de consciência ou viagem fora do corpo, como você preferir chamá-lo. Sua constituição biológica inclui mecanismos que permitem que uma certa parte de sua consciência deixe seu corpo e retorne. Esses mecanismos também fazem parte da natureza dos animais. O corpo está equipado para perceber muitos outros tipos de experiências que não são oficialmente reconhecidas como nativas da experiência humana. De uma forma ou de outra, então, você aprende a monitorar constantemente seu comportamento, de modo que esteja de acordo com os critérios estabelecidos para uma experiência sã ou racional. Vocês são criaturas sociais assim como os animais. Apesar de muitas de suas crenças errôneas e queridas, suas nações existem como resultado da coordenação, não da competição, como acontece com todos os agrupamentos sociais,
Ser condenado ao ostracismo não é brincadeira. O conforto do discurso social representa um dos grandes blocos de construção de famílias e civilizações. Os critérios estabelecidos da realidade, portanto, operam como estruturas organizadoras psíquicas e físicas. Há ainda mais flexibilidade dentro dessas estruturas, no entanto, do que é reconhecido. Você ainda tenta levar suas próprias versões culturais da realidade para o estado de sonho, por exemplo. Mas a herança natural, tanto do corpo quanto da mente, escapa de tal repressão. E apesar de vocês mesmos, em seus sonhos, você entra em contato com uma imagem maior da realidade que não será desviado para o lado. Não há nada inerente ao estado de vigília que o torne tão limitado. Os limites estabelecidos são seus. O corpo se cura naturalmente, por exemplo. Muitos defendem tal crença da boca para fora. Na verdade, porém, a maioria de vocês acredita e experimenta uma imagem muito diferente, na qual o corpo deve ser protegido a todo custo de uma inclinação natural para doenças e problemas de saúde. Os vírus devem ser afastados como se você não tivesse proteção contra eles. A cura natural, que muitas vezes ocorre no estado de sonho, é desfeita no estado de vigília, no qual qualquer cura desse tipo é vista como milagrosa e contra as regras, razões para as suas dificuldades físicas, e começa uma terapia da qual você possa tirar proveito conscientemente. Ao acordar, porém, você esquece ou não confia no que lembra. Ocasionalmente, curas físicas definitivas acontecem no estado de sonho, mesmo que você pense que é intelectual e sábio quando está acordado e ignorante ou meio louco em seus sonhos. Se você fosse tão burro no estado de vigília, sua saúde seria muito melhor. Nesses sonhos, você sintoniza outras frequências que estão, de fato, mais próximas de sua integridade biológica, mas não há razão para que você não possa fazê-lo no estado de vigília. Quando esses aparentes milagres ocorrem, é porque você transcendeu suas crenças oficiais usuais sobre seu corpo e sua saúde e doença, e assim permitiu que a natureza seguisse seu curso. Frequentemente, no estado de sonho, você fica realmente desperto e agarra sua espiritualidade e sua condição de criatura com as duas mãos, por assim dizer, entendendo que cada um tem uma realidade muito maior do que você foi levado a supor. Mas, frequentemente, no entanto, há apenas vislumbres borrados e visões tentadoras de um tipo de experiência mais expansiva. Em assuntos mais confusos, você pode tentar automaticamente interpretar os eventos do sonho de acordo com sua imagem habitual da realidade e mudar de canal, por assim dizer, ao acordar. Suponha que você ligou a televisão para assistir a um programa, por exemplo, e descobriu que, devido a algum defeito, ocorreu um sangramento maciço, de modo que vários programas foram embaralhados e, no entanto, apareceram ao mesmo tempo, aparentemente rimando, ou sem fazer razão um com o outro. Nenhum tema seria aparente. Alguns dos personagens podem ser familiares e outros não. Um homem vestido de astronauta pode estar andando a cavalo perseguindo os índios, enquanto um cacique pilota um avião. Se tudo isso fosse transportado para o programa que esperavas, pensarias mesmo que nada faria sentido. Cada personagem, porém, ou parte de uma cena, representaria de forma fragmentada outro programa bastante válido. No estado de sonho, então, às vezes você está ciente de muitas estações. Quando você tenta encaixá-los em sua imagem reconhecida da realidade, eles podem parecer caóticos. Existem maneiras de focar a imagem. Existem maneiras de sintonizar essas outras frequências bastante naturais, de modo que elas apresentem a você uma visão mais ampla do mundo como você o define e de seus aspectos mais amplos. A psique não está encerrada, no seu caso, dentro de uma moldura muito frágil para expressá-la. Apenas suas crenças sobre a psique e sobre o corpo limitam sua experiência ao seu grau atual. Nos sonhos, você é tão burro que acredita que existe um comércio entre os vivos e os mortos. Você é tão irracional que imagina que às vezes fala com pais que já morreram. Você é tão irrealista que parece que visita casas antigas, há muito demolidas, ou que viaja por cidades estrangeiras exóticas que na verdade nunca visitou. Nos sonhos você é tão insano que não se sente trancado em um armário de tempo e espaço,
mas em vez disso, sente como se todo o infinito esperasse pelo seu aceno. Se você fosse tão conhecedor e astuto quanto estivesse acordado, colocaria todas as religiões e ciências fora do mercado para você. Compreenderia a realidade maior de sua psique. Você saberia onde está a ação. Os físicos estão com as mãos na maçaneta. Se prestassem mais atenção aos seus sonhos, saberiam que perguntas fazer. A psique é uma gestalt de energia consciente, na qual reside sua própria identidade, inviolada, mas em constante mudança à medida que você realiza seus potenciais. Seus parentes mortos sobrevivem. Eles geralmente aparecem para você no estado de sonho. Você geralmente interpreta as suas visitas, no entanto, em termos de sua própria estação de realidade. Você os vê como eles eram confinados ao relacionamento deles com você e geralmente não percebe ou se lembra de outros aspectos de suas existências que não fariam sentido em termos de suas próprias crenças. Assim, muitas vezes, tais sonhos são como dramas programados, no sentido de que vocês vestem tais visitas em adereços familiares. O mesmo tipo de coisa ocorre frequentemente quando você experimenta flashes extraordinários de inspiração ou percebe outros dados não oficiais. Rapidamente você tenta entender esse material em termos usuais. Uma experiência extracorpórea em outro nível de realidade torna-se uma visita ao céu, por exemplo, ou a voz até então não reconhecida de sua própria identidade maior torna-se a voz de Deus, ou um astronauta ou profeta. Sua experiência onírica, no entanto, lhe dá uma diretriz que o ajudará a compreender a natureza da sua própria psique e a realidade mais profunda, na qual ela existe. Mais uma vez, a psique sonhadora está acordada. Mais uma vez, vou repetir. Sua psique sonhadora está acordada. Trata-se de um tipo diferente de experiência daquela com a qual você está fisicamente familiarizado, embora essa experiência também faça parte da psique. A vida diária é um foco assumido por aquela parte da psique que você chama de você, e existem muitos outros focos desse tipo. A psique nunca é destruída, e essa sua individualidade única nunca foi minimizada. Entretanto, as experiências da psique abrangem suas ideias de tempo. Parece-lhe definitivamente que você ganha vida e morre. No seu foco particular de consciência, nenhum argumento será suficiente para convencê-lo do contrário, pois você está presente em todos os lugares com a evidência física do fato. Você pode acreditar em uma vida após a morte de uma forma ou de outra, ou pode ou não ser convencido pela teoria geral da reencarnação. Mas certamente, a maioria de vocês está unida na crença aparentemente irrefutável de que você está definitivamente vivo agora e não morto. Pessoas mortas não leem livros. Por outro lado, pessoas mortas também não costumam escrever livros. Agora escrevem? De uma maneira estranha, estou lhe dizendo que sua vida é simplesmente a única parte de sua existência da qual você está ciente no momento. Em termos mais amplos, você está vivo e morto ao mesmo tempo, assim como eu. Meu foco, no entanto, está em uma área que você não percebe. Novamente, as existências são como notas tocadas ao longo de certas frequências. Você está sintonizado em uma canção da Terra, seguindo esta analogia, mas está apenas seguindo sua própria melodia e geralmente não tem consciência da orquestração maior da qual também participa. Às vezes, nos sonhos, você sintoniza uma imagem maior, mas, novamente, certas coisas parecem ser fatos, e contra esses chamados fatos, até mesmo experiências definidas podem parecer ridículas ou caóticas. Ontem à noite, nosso amigo Joseph teve uma experiência de sonho que o intrigou, mas parecia altamente distorcido. Ele se viu cumprimentando um grande número de pessoas. Ele acreditava que eles eram da família, membros. Agora ele reconhecera apenas alguns. Seus pais, conhecidos como mortos, estavam lá. Também estavam presentes um irmão e uma cunhada que estão vivos. O irmão era definitivamente ele mesmo, mas de alguma forma alterado na aparência. Suas feições tinham um tom oriental. Todo o sonho foi muito agradável e parecia uma volta para casa. Joseph ficou surpreso, no entanto, com essa mistura de vivos e mortos.
Seria fácil pensar que o sonho previa a morte do próprio Joseph e de seu irmão e de sua cunhada. Você segue suas próprias sequências de tempo, no entanto. A psique não é tão limitada. Sua morte já ocorreu no seu ponto de vista. No entanto, também é verdade que, do ponto de vista dela, seu nascimento ainda não aconteceu. Vocês têm uma experiência maior, então, de suas estruturas de tempo e experiências reconhecidas. Lá, você pode se encontrar com parentes mortos há muito tempo ou com crianças que ainda não nasceram. Lá, você pode encontrar outras partes de sua própria personalidade que existem simultaneamente com a sua. Nesse quadro, os chamados vivos e os chamados mortos podem se misturar livremente. Em tais circunstâncias, você está literalmente se tornando consciente de outras perspectivas de existência. Você está virando cantos do ser e descobrindo as profundezas multidimensionais da psique. Os artistas usam a perspectiva sobre uma superfície plana para tentar capturar ali os sentimentos e experiências de profundidade que são em si estranhos à tela plana ou papel ou cartão. O artista pode evocar vividamente a imagem de uma estrada desaparecendo que parece larga no primeiro plano da imagem, apenas para se tornar cada vez menor até parecer desaparecer em algum ponto oculto distante. Nenhuma pessoa física trilhará esse caminho, no entanto. Uma formiga, rastejando sobre tal tela, correria por apenas outra superfície plana e não perceberia a convidativa avenida e quaisquer campos ou montanhas pintadas. Agora, no estado de sonho, você repentinamente se torna consciente de uma perspectiva maior. Essa perspectiva não pode funcionar em seu nível normal de consciência, assim como a perspectiva do artista não funcionará para o da formiga, embora haja muito que você possa aprender com a consciência de uma formiga. Sua própria consciência desperta lida especificamente com certos tipos de distinções. Estes ajudam a formar a própria estrutura da existência física. Eles destacam suas vidas, fornecendo-lhes também uma espécie de moldura. Muito simplesmente, você quer experimentar um certo tipo de realidade, então você coloca limites sobre os eventos que permitem que você se concentre neles. Quando um artista pinta um quadro, ele usa discriminação. Ele ou ela escolhe uma área de concentração. Tudo dentro da pintura se encaixa, então em suas vidas físicas vocês fazem a mesma coisa. O artista sabe que muitos quadros podem ser pintados e tem em mente pinturas já produzidas e também em fase do planejamento. Assim, a psique contém igualmente vidas em andamento, vividas ou ainda não vividas, e lida com uma perspectiva maior da qual emerge sua perspectiva comum. Costumo falar de você e da psique como se estivessem separados, mas é claro que não é esse o caso. Você é aquela porção da psique que você reconhece atualmente. Muitas pessoas dizem, quero me conhecer ou quero me encontrar, quando a verdade é que poucos realmente querem dedicar tempo ou esforço. No entanto, há um lugar para começar. Tente se familiarizar melhor com o eu que você é agora. Pare de dizer a si mesmo que você não se conhece. De pouco adianta tentar descobrir outros níveis de sua própria realidade se você insiste em aplicar as leis da vida física à sua própria experiência mais ampla. Então você sempre estará em um dilema. E nenhum fato se encaixará. Você não pode, no entanto, insistir que as leis de sua existência mais vasta, conforme você as descobre, substituem as condições físicas da sua conhecida, pois então nenhum fato também se aplicaria. Você espera viver para sempre no mesmo corpo físico ou pensa que pode levitar com o seu corpo à vontade? Você pode sim levitar, mas não com o seu corpo físico, praticamente falando em termos operacionais. Você aceitou um corpo e esse corpo morrerá. Tem limitações, mas estas também servem para destacar certos tipos de experiência. O corpo em que nosso amigo Joseph viu seus parentes, no sonho mencionado anteriormente, não era operacionalmente físico. Era bastante real, no entanto, e em outro nível de realidade era operacional, adequado ao seu ambiente. Agora, de muitas maneiras, você simplesmente tem um breve período de atenção. Os fatos verdadeiros são que você existe nesta vida e fora dela simultaneamente. Você está entre vidas e em vidas ao mesmo tempo. As dimensões mais profundas da realidade são tais que seus pensamentos e ações não afetam apenas a vida que você conhece, mas também alcançam todas essas outras existências simultâneas.
O que você pensa agora é inconscientemente percebido por algum eu hipotético do século XIV. A psique é aberta. Nenhum sistema é fechado, muito menos os sistemas psicológicos. Sua vida é uma experiência de sonho para outras partes da sua realidade maior que se concentram em outro lugar. Suas experiências também fazem parte da sua herança de sonho. Você pode perguntar o quanto reais são essas outras existências, mas se for o caso, você deve perguntar em quais termos. A existência tem uma versão física. Nessa estrutura, você nasce e morre em uma sequência definida. A morte é uma realidade física. É real, no entanto, apenas em termos físicos. Se você aceitar esses termos como o único critério de realidade, certamente parece que a morte é o fim da sua consciência. Se, no entanto, você aprender a se conhecer melhor na vida diária para se tornar mais plenamente consciente, até mesmo de sua vida terrena, receberá de fato outras informações que sugerem uma realidade mais profunda e mais solidária, na qual repousa a existência física. Você se verá tendo experiências que não se encaixam nos fatos reconhecidos. Isso pode se somar a um conjunto alternativo de fatos, apontando para um tipo diferente de realidade e fornecer evidências de uma existência interior que tem precedência sobre as suposições físicas. Um certo tipo de descrição e compreensão é necessário, no entanto. Basicamente, a realidade interior é a fonte criativa da realidade física. No entanto, até certo ponto, as regras físicas também são invioláveis em seu nível. Você pode aprender a enriquecer imensamente sua própria experiência. Teoricamente, você pode até mesmo tomar consciência de outras existências até certo ponto. Você pode viajar no estado de sonho para níveis de realidade separadas do seu. Você pode aprender a usar a experiência e experimentar o tempo de novas formas. Você pode obter conhecimento de outras partes do seu próprio ser e explorar os recursos da psique. Você pode melhorar o mundo em que vive e a qualidade de vida. Mas enquanto você for físico, ainda experimentará o nascimento e a morte, o amanhecer e o anoitecer, e a privacidade dos momentos, pois esta é a experiência que você escolheu. Mesmo dentro desse contexto, no entanto, há surpresas e encantamentos esperando se você simplesmente aprender a expandir sua consciência, explorando não apenas o estado de sonho, mas sua realidade de vigília de maneiras mais aventureiras. Sua psique sonhadora é acordada. Muitos de vocês permitiram que sua consciência desperta normal se tornasse turva, inativa, relativamente falando, de modo que você está apenas meio consciente da vida que você tem. Você é a expressão viva de sua psique, sua manifestação humana. No entanto, muitas vezes vocês se permitem ficar cegos para aspectos brilhantes de sua própria existência. No sonho de Joseph, as feições de seu irmão tinham um tom oriental. Joseph sabia que seu irmão vivia como ele mesmo e também como um oriental, desconhecido para Joseph em sua vida atual. Se Joseph tivesse visto duas pessoas, uma seu irmão e a outra um oriental, ele não teria reconhecido o estranho, portanto, no sonho, a aparência conhecida de seu irmão dominava, enquanto a filiação oriental é meramente sugerida. Em suas próprias vidas, vocês usarão essa taquigrafia psíquica ou utilizarão símbolos nos quais tentarão explicar as dimensões maiores de uma realidade em termos da conhecida. Novamente, as dimensões da psique devem ser experimentadas em qualquer grau. Elas não podem ser simplesmente definidas. No capítulo seguinte, então, vou sugerir alguns exercícios que lhe permitirão uma experiência direta com partes de sua própria realidade que podem ter escapado de você até agora. Fim do capítulo.